Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre como um conceito da psicologia está ajudando a treinar a inteligência artificial. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. O artigo que a gente vai discutir, ele foi publicado originalmente na Technology Review americana, foi escrito pela Karen Hall e está disponível aqui no site da MIT Technology Review Brasil. O conceito é o seguinte: ele é baseado na teoria da disponibilidade do James J. Gibson e a teoria fala sobre a possibilidade e função das coisas. A ideia é, quando a gente olha para uma cadeira, independentemente da cor e da forma da cadeira, a gente sabe que é um objeto sobre o qual, em tese, a gente pode sentar. Quando um peixe olha para a água, não importa aonde ela esteja, ele sabe que ele pode nadar. Então isso explica a capacidade de generalizar ações que os animais têm. Diante desse conceito, a ideia que surgiu dos cientistas da DeepMind, que é uma organização que busca o avanço da inteligência artificial em diversos cenários diferentes, sobre diversos conceitos diferentes, esses cientistas estão usando esse conceito para criar algoritmos de inteligência artificial que sejam mais eficientes. O approach tradicional da inteligência artificial é tentativa e erro. E nesse primeiro momento de tentativa e erro, todas as alternativas possíveis são avaliadas. À medida que os testes vão sendo realizados, aqueles que vão dando errado são descartados. E aí, na função de aprendizagem da inteligência artificial, ela não repete mais as ações que deram errado e passa a executar aquela que deu certo, ou, em alguns cenários, aquelas que deram certo. Então, isso cria algo que é, em tese, um desperdício de tentativas e, portanto, piora a performance desses algoritmos, faz com que eles aprendam num tempo maior. Os cientistas da DeepMind fizeram um experimento, colocaram um agente virtual num cenário 2D com um bloco no meio e ensinaram para aquele algoritmo que o bloco trava o agente de chegar do ponto A ao ponto B. Então, quando eles ensinaram que aquele caminho ali não poderia ser feito, eles eliminaram todas as tentativas associadas ao agente sobrepor aquele bloco que estava no meio do caminho, eles criaram um algoritmo mais rápido. Por que isso importa? A ideia é escalar a teoria para ambientes mais complexos. Se a gente imaginar um robô físico, não um bot, que tem a atribuição de encher um recipiente, ele vai avaliar esse recipiente segundo, claro, o seu volume, mas ele vai fazer determinadas experiências em relação à quantidade de elementos e ele vai se comportar de maneira diferente para um elemento sólido e um elemento líquido, até que o ato derrame líquidos ou deixe cair os elementos sólidos, e à medida que esses experimentos vão passando, as ações vão sendo aprendidas por esse robô, e no final das contas, quando você ensina o cenário ideal e elimina essas outras tentativas, você deixa o robô mais eficiente. Em alguns casos, se a gente imaginar um potencial desperdício, no sentido de um robô que vai aprender como andar em Marte, e a gente elimina os cenários que certamente não acontecerão, a gente pode economizar muito dinheiro e, portanto, fazer com que as aplicações de inteligência artificial
sejam mais viáveis economicamente e, portanto, evoluam mais rapidamente. Minha pergunta para Carlos Aros dá para ensinar a inteligência artificial a funcionar em todos os contextos do mundo? Como a gente vai botar essa história para, de fato, gerar valor para a humanidade? Eu acho que a gente está num processo, né? Primeiro de tudo, André, quando a gente fala sobre inteligência artificial, tem sempre uma carga gigante daquilo que a ficção científica nos apresentou ao longo dos anos, não é? E o papel da cultura pop aí nesse processo, que cria um imaginário na cabeça das pessoas, faz com que as pessoas vislumbrem isso como algo de outro mundo, com um potencial aí de replicar de alguma maneira e até de superar aquilo que os indivíduos, que os seres humanos são capazes de fazer. O grande ponto nesse processo, e a gente assiste por meio desse experimento que você descreveu, que está apresentado no artigo, é que a inteligência artificial, ela é como fosse um cachorro adestrado, né? Você vai replicando os exercícios, fazendo com que aquele aprendizado aconteça, e você vai criando, imputando esse comportamento, essas regrinhas dentro da máquina, para que ela vá replicando, para que ela vá construindo esse, entre muitas aspas, conhecimento, para poder entregar o resultado que se espera. Então, é óbvio que a gente mira um futuro, e a gente tem entusiastas desse processo, como, por exemplo, o Elon Musk, a gente tem lá o cofundador lá do LinkedIn, o fundador do PayPal, todos eles entusiastas daquela iniciativa OpenAI, que, embora tenha apresentado resultados incríveis, tão somente do que isso que eu descrevi agora. Não é um processo que depende daquilo que os indivíduos estão aplicando, que estão colocando lá, para entregar a experiência. No caso ali em tela deles, o texto, o processo de desenvolvimento de texto, para que a inteligência crie uma linguagem natural, replicando aquilo que nós, humanos, somos capazes de fazer. Eu acho que tem potencial para fazer essas entregas, para fazer com que a gente tenha valor nisso tudo para a sociedade. Você deu alguns exemplos práticos aí, mas a gente está ainda em um momento em que muitas possibilidades, para usar também a expressão da teoria, muitas possibilidades estão em aberto, e a gente precisa entender efetivamente quais delas atacam problemas reais, necessidades efetivas, ou é pura e simplesmente um exercício de criatividade, o ser humano tentando descobrir o que mais ele pode fazer com a máquina. Você sabe que ontem eu conversei com a MWeb numa entrevista que vai estar aqui no nosso ambiente MIT Technology Review Brasil. Vai estar disponível em vídeo para a galera assistir, vai estar no site transcrito, vai virar podcast, enfim, em breve aqueles que nos acompanham terão acesso a ela na íntegra. E a gente conversou um pouco sobre esse tema, e ela falou, coincidentemente, sobre essa visão que as pessoas têm da inteligência artificial associada a robôs, essa história, essa pegada meio filme. E, no fim das contas, a inteligência artificial que influencia a nossa vida, já influencia, uma questão de presente e não de futuro, é aquela do algoritmo. É a que faz com que, quando você, o exemplo que ela deu, procure CEO no Google e vai ver as imagens associadas ao CEO, que você tenha mais homens do que mulheres, mais brancos do que negros, e aí tem esse processo de ensinar a inteligência artificial, que não tem diversas mulheres que são CEOs, não querendo entrar no mérito se essa divisão é justa ou não, mas em hipótese alguma, aquilo que
o algoritmo do Google retorna nessa busca é o que se reflete no mercado. E se o mercado já é injusto, o resultado que aparece ali é ainda mais. A gente já conversou sobre isso aqui também, num episódio com a nossa querida e colunista Nina da Hora, falando sobre o bias, o viés da inteligência artificial. Rafa, a inteligência artificial em algoritmo é tão perigosa quanto a inteligência artificial nos robôs era nos filmes? Eu não tenho essa visão tão nefasta não, da inteligência artificial. Sou um entusiasta, acho que, tirando, obviamente, alguma euforia excessiva, estamos no momento de aprimorar essas inteligências artificiais. E tem um cuidado, André, você tocou num ponto importante, que é a coleta de dados. Tudo isso é feito a partir de dados. Quem disponibiliza esses dados somos nós. Ou a partir de um treinamento mais direto dessas inteligências artificiais, ou, como nesse caso do experimento, é a própria inteligência artificial buscando informações para aprender, né? É o aprendizado por reforço, é a técnica de aprendizagem, onde a máquina vai buscar um conteúdo para que ela entenda o que está acontecendo. E aí a gente pode separar. Tem esse lado mais humano, de preconceitos, e isso ainda é um problemão. A inteligência artificial não conseguiu resolver, muito por conta desses dados, vamos dizer, poluídos pelo próprio humano, mas existe um outro conjunto de dados, e aí trazendo para o experimento, e eu achei fantástico, que são dados mais concretos. Vou dar um exemplo. Imagine, nesse caso, um carro. Eu quero treinar um carro para ir do ponto A ao ponto B. A gente sabe que carro trafega por ruas que têm uma determinada direção que vão do ponto A ao ponto B. Esse carro, se eu falasse para a máquina, vá do ponto A ao ponto B, ela poderia treinar esse carro para voar, para mergulhar, e a gente sabe que isso não é possível. Então, no momento em que você fala para a máquina assim, você é um carro, vá do ponto A ao ponto B, e ela faz esse treinamento de teoria da disponibilidade, que é o que o estudo tenta aplicar ali, primeiro a máquina vai buscar que ambientes um carro pode andar. Ela vai buscar isso na rede, na própria informação da internet. E aí, você sabe que vai ter ali, sei lá, N textos, reportagens, estudos, seja lá o que for, que ela vai consumir em termos de dados e vai chegar à conclusão de que um carro não voa, um carro não mergulha. Logo, ela limita aquele ambiente e começa a fazer o treinamento só onde um carro pode andar. Isso torna o processo absurdamente mais eficiente, mais econômico, com resultados mais rápidos. Então, para essa parte, vamos dizer assim, mais concreta, eu acho que aplicar algo como essa teoria da disponibilidade, que é muito parecido com o que a gente pensa, a gente, quando está olhando e tem que tomar uma decisão imediata, a gente sabe o que é possível fazer ou não de acordo com o ambiente. Trazendo isso para máquinas, eu acho que vai ser um ganho absurdo, mas concordo que ainda são aplicações limitadas, direcionadas, tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida no campo da inteligência artificial para que ela fique do jeito que a gente gostaria que fosse. E é por isso que é tão importante, a gente encontrar formas de fazer com que essa primeira onda de ensinamento, vamos dizer assim, aos algoritmos de inteligência artificial, que essa primeira onda seja mais rápida. Essa teoria do reforço, e aliás, praticamente todo o trabalho do Gibson está associada à educação infantil. Então, quando você educa uma criança e ela faz algo que é certo, e você diz que aquilo é certo, você valoriza esse reforço positivo, a chance dela repetir esse comportamento é maior do que se você puni-la por aquilo que não é certo. E é a mesma lógica que estão aplicando a inteligência artificial. E essa questão dos dados é realmente fundamental. Mais do que o processo de aprendizagem em si, né, no caso dos desvios, do bias que a gente encontra hoje em dia, é claro que ainda tem melhorias para se fazer nos algoritmos, mas boa parte está nos dados sujos mesmo. Aros, vai, meu amigo. Não, eu dizia que esse processo
ele está extremamente associado, essa segunda onda está extremamente associada a um debate que hoje ainda não consegue contemplar o todo desse universo, que é do limite ético, a responsabilidade sobre essa inteligência artificial, né? A gente não pode esquecer que, ainda que seja um teste num modelo como esse que a gente está vendo aqui no estudo, bastante primitivo, para dizer assim, né? Um ambiente bastante limitado, pouco complexo, ainda que seja nesse cenário, ao buscar informações ou ao receber inputs ali que deem essas referências do que é possível fazer num cenário A, num cenário B ou num cenário C, essa tecnologia ela é orientada por aquilo que o homem define. Ela não é neutra, né? E aí, a partir disso, se torna fundamental observar que alguns padrões, alguns comportamentos muito humanos, vamos dizer assim, são replicados, são convertidos em padrões, em comportamentos de máquina, que replicam isso dentro daquilo que é positivo e também dentro daquilo que é negativo. Então, quando a gente tira a máquina desse contexto, e você deu o exemplo do algoritmo do Google, por exemplo, né, do algoritmo do Google, ele de alguma maneira preconceituoso, ele carrega questões sociais, questões da nossa sociedade que estão incutidos ali e que o algoritmo replica sem qualquer tipo de juízo, evidentemente, sobre perpetuar aquilo ou não ser positivo ou negativo. E aí, dentro desse cenário, quando a gente tem aquela velha discussão sobre o carro autônomo, né, se você estiver em um cenário em que tem uma velhinha atravessando a rua, um ônibus escolar, não sei o quê, e aquela história do quem você escolhe atropelar, que tipo de decisões a máquina vai tomar baseada em que tipo de princípios, né? Que definições, que parâmetros. A gente também está chegando nesse ponto. No caso da plataforma que tem sido comemorada aí nos últimos meses, da OpenAI, do nosso glorioso Tesla, um grande abraço para o nosso amigo Iago, o nosso amigo Elon Musk, entusiasta dessa plataforma, essa é uma tecnologia com um potencial gigantesco de disseminar fake news, fazendo com que as notícias e essas histórias sejam tão bem contadas como se fossem verdadeiras. Que limites serão impostos para essa tecnologia? Esse é um debate que precisa ser colocado sob uma perspectiva acima do universo dos negócios. A gente viu, por exemplo, a gente falou sobre isso aqui também, a gente viu grandes empresas abandonando tecnologias de reconhecimento, não abandonando, mas tirando do mercado tecnologias de reconhecimento facial, porque elas estavam ali fazendo com que o racismo fosse perpetuado por meio da máquina. Então, é um debate que está acima do bem que essa máquina pode fazer, muito específico, porque há também impactos muito maiores que precisam ser observados, né? E sabe que é curioso quando você fala do experimento, e para quem não o conhece, é bem legal visitar. Se você procurar no próprio Google The Moral Machine, o MIT tem um projeto de entender o que moralmente deve ser a tomada de decisão dos algoritmos de inteligência artificial. Então, o exemplo que o Aros deu de um carro que está sendo pilotado por um algoritmo, faz a curva e percebe que, em função da velocidade que está, tem na rua, no meio da rua, um ônibus parado, cheio de criança, numa pista, e na outra pista, uma senhora, uma velhinha. O que ele faz? Bota todas as crianças em risco e bate no ônibus, ou atropela a velhinha sabendo que as chances dela morrer são muito altas? E quando a gente olha as escolhas, a gente entende também que essas decisões precisam ser regionalizadas, porque se tiver numa pista uma vaca e uma pessoa na outra, e essa escolha for feita no Ocidente, certamente
a tomada de decisão vai privilegiar as pessoas. Se for na Índia, onde a vaca é um animal sagrado, talvez não seja assim. Então, essa questão da regionalização, as questões morais e éticas que vão permear a tomada de decisão dos algoritmos de inteligência artificial precisam ser regionalizados também, certo, Rafa? Certo, mas de qualquer forma é isso. O que a gente está percebendo é que a inteligência artificial, em vários aspectos, começa a tomar forma humana, vamos dizer assim. Ela começa a aprender, e aí esse é o risco, né? Porque uma coisa é você ter um ambiente controlado, fechado, em que você estabelece os parâmetros de aprendizado para aquela máquina, e a outra é quando você joga ela numa rede neural e fala, aprenda. Ela vai aprender a partir de dados vindos de qualquer canto do planeta. E o que a gente tem mais no mundo, cada vez, são dados. Dados em abundância. E para trazer aí e comentar esse assunto que vocês estavam falando aí, e o Ario citou, né? Essa tecnologia GPT-3, para quem não está ligado no que está acontecendo, é uma super tecnologia criada pela OpenAI e que nos últimos dias gerou aí um rebuliço, porque várias pessoas começaram a mostrar efeitos concretos do que ela é capaz de fazer. Ela começou, num determinado momento, gerando textos que a gente não consegue distinguir se são de um humano ou de uma máquina, são muito bem elaborados. Agora ela chegou a ponto de criar código. Na verdade, ela não cria, ela busca códigos. Então a pessoa fala assim, programe para mim um site que tenha uma marca tal e que tenha um botão com essa característica. A inteligência artificial vai na rede, busca códigos pré-prontos que estão disponíveis e a partir daquilo ali ela programa. Isso é uma evolução absurda em termos de inteligência artificial. Quando eu estou falando de dados e parâmetros, essa específica, a GPT-3, ela utiliza 175 bilhões de parâmetros. É um volume absurdo, então temos muito dado, temos muita capacidade de processamento, o que faz essas máquinas ficarem poderosas. E aí entra nessa questão. Se você não tem esse controle, ou se ela está buscando dados praticamente infinitos, ela tem um poder que pode ficar eventualmente fora do controle ou começar a entrar em áreas, como é o caso da programação, que antes ela não entrava. Antes você precisava de um programador, então tem muito programador ali que ficou com medo, teve uma discussão nos últimos dias, será que vamos perder os nossos empregos? Porque já tinha um movimento do no-code, que é... Uma discussão que já tinha chegado em outros setores, por causa da tecnologia, agora chega a tecnologia, né? Quando os profissionais podem ser veneno. Exatamente. Mas é isso, então gera aquele medo. Será que, né, nós que somos jornalistas ficamos com medo de que em algum momento a máquina, e já tem robô que faz texto, ainda não elaborado, mas se você dá uma disponibilidade absurda, ela é capaz de não só gerar um texto, como no estilo do autor que você pedir para a máquina simular. E para quem está do outro lado, talvez em algum momento da nossa história ela não vai perceber a diferença. Então tem esse problema da fake news e tem o problema de você substituir realmente profissionais, ou do jornalismo, ou da programação, ou quem sabe lá o que vem pela frente, a partir desse super aprendizado, por conta desse volume de dados do poder de processamento. E a gente vai de um extremo ao outro, né? Nesse caso, dessa plataforma da OpenAI, a gente tem aí a conversão da linguagem natural em código para o desenvolvimento, ou seja, a máquina que escreve software, né? O software que escreve software, vamos colocar assim. E a gente buscando essas referências no mundo. Se as referências forem absolutamente positivas, nós vamos ter algo qualitativo. Se elas não forem, a gente começa a ter problemas, porque isso passa a ser replicado à medida que a máquina vai entendendo o caminho para buscar aquelas informações. A gente teve alguns anos atrás, eu não vou me lembrar o ano, tá? Eu chuto 2015, mas posso estar errado. A gente teve aquele experimento que durou 24 horas, feito pela Microsoft, com aquele bot no Twitter. Chamava TEI. A TEI, exatamente. Que em menos de um dia conseguiu se transformar em racista, fazendo apologia ao nazismo, ou seja, ela buscou tudo aquilo que de melhor, só que não é? Tem na internet,
e dentro do Twitter, evidentemente, e virou o que virou e foi desativada. Tiraram da tomada e falaram, opa, peraí, isso aqui caminhou muito mal. Então é um exercício lá atrás, nós estamos falando, sei lá, 4, 5 anos atrás, que hoje, com esse intervalo de tempo, se torna muito mais complexo, muito mais bem elaborado, e que agora merece uma atenção, já merecia lá atrás, né? Vamos ser claros, mas que agora merece uma atenção sob essa perspectiva. Ok, nós estamos fazendo com que a máquina aprenda, mas assim como nós fazemos esse questionamento, ou pelo menos deveríamos fazer o questionamento a respeito dos nossos filhos, a pergunta é, o que será que essa máquina está aprendendo? E aí a gente precisa começar a trabalhar nisso, porque uma coisa é o ambiente confinado, e a gente acha fantástico. Quando aquilo cruza as fronteiras ali do laboratório, a coisa fica diferente, porque o mundo ele é muito mais complexo, né? Como diz ali o mote de trabalho da própria OpenAI, eles se colocam como uma organização que pretende descobrir e decretar o caminho para proteger a inteligência artificial geral. É uma questão de proteção, efetivamente, de proteger os algoritmos para que eles funcionem corretamente, para que nós, humanos, possamos aproveitar o melhor dessa história. Dá para ser muito bom. A gente precisa tomar cuidado nesse momento, porque construir errado vai gerar um custo tão alto de reconstrução que talvez essa reconstrução nunca seja feita. Então, esse momento de definição, ele é crucial. Vou virar a chave aqui, perguntar para o meu amigo Carlos Zaros qual a notícia da semana. Mas antes de você falar, Carlos Zaros, quero lembrar mais uma vez que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Olha, vão dizer, André, que eu tô monotemático, tá? Mas, na verdade, a gente vem acompanhando isso já faz algum tempo. A coisa ficou feia nessa semana, novamente, inclusive com um impacto severo no mercado financeiro na sexta-feira, né? As bolsas asiáticas aí com resultados muito, muito ruins na madrugada de sexta-feira, madrugada aqui no Brasil, evidentemente, porque fica cada vez mais tensa a discussão entre Estados Unidos e China, o Trump dizendo que, inclusive, o acordo comercial já não vale tanto quanto valia lá atrás, ou seja, há um impacto aí geopolítico muito importante. Mas aí, como o nosso olhar aqui é para tecnologia, eu tô parecendo aqueles caras que fazem resumo de novela, né? Na semana passada eu falei sobre um capítulo e agora outro capítulo desta novela. Desta vez, a França resolveu que vai proibir os equipamentos da Huawei no país. Não é uma decisão tão drástica, vamos dizer assim, quanto a tomada pelo governo do Reino Unido, porque eles dizem assim, olha, vocês podem continuar operando por aqui com as licenças que já estão em vigor. Quando essas licenças de operação vencerem, nós não vamos renovar. E aí as operadoras que têm equipamentos da Huawei vão ter que trocar o fornecedor para poder continuar fazendo com que as telecomunicações na França funcionem. Isso abre espaço para companhias europeias e também para companhias norte-americanas. E aí essa disputa toda tem como pano de fundo o 5G. Do outro lado, André e Rafael, a Comissão Europeia se manifestou, não é? Dizendo que é urgente fazer com que o mercado se abra e que os fornecedores de equipamentos de 5G sejam mais diversos, né? A União Europeia vem acompanhando a discussão de cada um dos países que integra o bloco sobre o fornecimento de equipamentos 5G, e há um risco de fazer com que
mais países aliados ali dos Estados Unidos comecem a expurgar a Huawei das suas redes 5G, da infraestrutura de telecomunicações. E aí a Comissão Europeia diz assim, olha, vamos abrir um pouco mais isso aí, vamos colocar outros fornecedores, porque aí também não dá para banir uma empresa e ficar todo mundo pendurado numa outra companhia. Você tem que diversificar para não haver um risco de dependência extrema. Agora, eu já falei sobre isso há um tempo atrás e eu insisto, é interessante acompanhar esse jogo porque a gente começa a construir no mundo tecnológico um muro, de um lado a China e aliados, do outro os Estados Unidos e aliados, e infelizmente para os norte-americanos, evidentemente, os chineses têm um poder de fogo do ponto de vista tecnológico muito grande, estão alguns anos na frente em diversas tecnologias, e eu não sei se é muito inteligente comprar essa briga da maneira como está se colocando. Ela hoje tem um poder econômico gigante de um lado, mas a gente tem a tecnologia do outro com muita força, e a gente já viu os desequilíbrios que a tecnologia pode promover em determinados segmentos. É uma novelinha, André Miceli, esse mais um capítulo, eu volto com outros resumos desta novela das 8 da tecnologia. É engraçado que, à medida que isso vai acontecendo, a China vai tendo mais razões para desenvolver as suas próprias versões de tudo. É isso. Agora, o Rafa, que é um entusiasta do cenário chinês de tecnologia, é uma nova Guerra Fria, Rafael Coimbra? É uma nova Guerra Fria, colocando aí nessa guerra não só a parte de hardware que o Aros citou, no 5G, temos a guerra também de conteúdo, né? A TikTok tá para ser banido dos Estados Unidos. E isso é uma coisa interessantíssima, essa batalha também no campo da primeira grande rede mundial fora dos Estados Unidos, que ameaça o poderio das grandes redes que nasceram ali no Vale do Silício. E qual a sua notícia da semana? Vou pegar o gancho então em rede social para falar do inferno astral do Twitter. O Twitter que a gente viu ali nos últimos dias um ataque sem precedentes, ainda muito mal explicado, em que contas de celebridades, autoridades foram invadidas e a partir dali os hackers pediram contribuições em bitcoins, e agora o Twitter vem com os resultados do segundo trimestre. E aí, apesar de ter tido um crescimento de 20 milhões de usuários ativos diariamente, ou seja, foi um aumento de 34% nesse segundo trimestre em relação ao período anterior, ele teve uma queda de 23% na publicidade. Ou seja, o Twitter está crescendo, mas está encolhendo na sua fonte de renda. E aí vem a cereja do bolo. Ao falar lá para os investidores, para os acionistas, o Jack Dorsey, o CEO do Twitter, aventou a possibilidade de criar um modelo de assinatura no Twitter para compensar essa queda na receita publicitária, ou seja, nos anúncios. Imagina, eu fiz uma brincadeira ali, fiz uma pesquisa no próprio Twitter perguntando para as pessoas se elas pagariam por uma assinatura. A maioria disse que absolutamente não, e alguns até que sim, desde que a rede melhorasse, por exemplo, diminuindo a quantidade de robôs, melhorando a credibilidade, a confiabilidade no que está sendo exposto ali na rede. De qualquer maneira, é um momento muito delicado para o Twitter, lembrando que o Twitter ficou fora daquela chamada, né, dos grandes CEOs das empresas norte-americanas, Apple, Amazon, Facebook, Google, que vão prestar depoimento naquele investigação antitrust nos Estados Unidos. O Twitter está fora, mas já tem político querendo que o Jack Dorsey, o CEO do Twitter, também preste esclarecimentos. Vai ser mais um complicador para essa rede que eu gosto muito, mas que não passa por um momento muito bom. Nada é tão ruim que não possa piorar, Carlos Aros, é isso? Nada é tão ruim que não possa piorar. O Twitter é um caso interessante, porque se mantém estável aí ao longo dos anos, tem, né, períodos com crescimento e tal, mas se a gente olha no histórico, no quadro geral, é uma plataforma que vem muito estável. Eles têm uma dificuldade grande de trazer novos usuários em um volume muito expressivo, que é o que acontece com o Instagram, o TikTok, enfim, não precisamos nem entrar no mérito e tudo mais.
Só que o Twitter tem usuários muito aguerridos, uma galera que gosta de estar ali, e que gosta do Twitter como é. E aí, cada vez que eles colocam esses anúncios aí, ou aventam possibilidades de mudanças e tudo mais, essa galera estremece. Eu não sei se é uma tentativa de fazer com que esses caras que estão aí se mudem, ou o quê, mas eu acho engraçado. Enquanto outras plataformas criam braços, ramificações dos negócios para abraçar novos públicos, para tentar entender novos comportamentos, mostrar para o mercado publicitário, inclusive, que tem novos formatos possíveis, o Twitter fica num looping ali, sabe? Me parece correndo atrás do rabo. Ele ainda reverbera, mas não como antes. Eu não sei, é um fenômeno curioso essa gestão do Twitter para mim, já de algum tempo. Agora, tem um ciclo natural, as redes têm um ciclo natural ali de interesse, esse interesse cresce, há um desinteresse. Eu queria entender exatamente o que pensam as lideranças do Twitter a respeito da plataforma e dos usuários que estão ali quando eles fazem esses anúncios. Eu, de verdade, não consigo entender. Agora, também é difícil de entender as pessoas, né? Porque quando a gente vê movimentos como o Stop Hate for Profit, que são, na minha opinião, absolutamente legítimos, e realmente a gente precisa coibir anunciantes de estarem associados a conteúdos de ódio. A rede precisa ajustar, balancear aquilo que ela usa para monetizar, e beleza, tá tudo certo em relação a isso. Ela precisa tomar cuidado com os dados, e também tá tudo certo em relação a isso, mas as pessoas não querem pagar pelo uso. Essa equação vai ser difícil de fechar se a pressão sobre os anunciantes, se essa pressão for muito grande, e se, por outro lado, as pessoas não se dispuserem a gastar nada para estar nesses ambientes. Qual o futuro disso, Rafa? Pergunta de alguns fácil para você. Vou passar essa, porque quem responder vai lá, bate na porta do Jack Dorsey, pede uma reunião com ele e entrega. É o desafio do século, como você conciliar monetização de espaços sem a publicidade. Só tem esse caminho, né? Hoje os modelos são esses. Anúncio ou assinatura. A questão tem tanta oferta de informação que a maioria das pessoas não quer pagar. E ela acha muitas vezes que está tendo um ambiente de graça, quando na verdade a graça é cobrar pela atenção e colocar anúncio ali a partir dos dados do usuário. Não tem nada de graça nesse mundo, mas fica aí um questionamento grande, né, para o Twitter, que volta e meia também tem gente que cogita a possibilidade do Twitter ser comprado. Não sei se isso acontece. Eu desejo vida longa para o Twitter, que eu acho importante, apesar de todos os problemas que ele apresenta hoje, acho importantíssimo essa praça pública para a democracia mundial. Agora, essa história da monetização, ela é um caso curioso, porque as pessoas até pagam por conteúdos, mas me parece pouco racional você pagar por conteúdos que as pessoas estão publicando ali da maneira como ocorre hoje. Você paga por conteúdos, e aí eu vou colocar entre muitas aspas essa expressão, porque ela é muito subjetiva, né? Mas você paga por conteúdos de qualidade. E a perspectiva sobre o entendimento sobre o que é qualidade muda de uma pessoa para outra, os interesses mudam, né? As plataformas que são mais nichadas conseguem monetizar muito melhor do que essas que são gigantes e que reúnem milhões de pessoas, basicamente como o Seinfeld falando sobre o nada, né? Então é um troço curioso. Talvez a refundação das redes como nós conhecemos seja o caminho possível, mas é a pergunta de $1 milhão que eu gostaria de ouvir o Rafa responder, mas ele fugiu dessa. O dia que eu responder, cara, eu crio uma empresa e vou ganhar dinheiro. É isso, meus amigos. Rafa, até semana que vem.
Um abraço para todo mundo. Lembrando aí pro pessoal, se você está nos ouvindo pela primeira vez aí na sua plataforma, como Spotify, passa a nos seguir, porque toda semana você vai estar informado, receber as notificações e saber que entrou um podcast novo no ar. E nos siga aí também no nosso site lá, vários textos interessantíssimos. Um que a gente comentou aqui por alto, esse da GPT-3, está lá no nosso site. Você também pode aprofundar essa discussão e dizer para a gente o que você acha de todo esse debate sobre inteligência artificial. Só lembrando que o nosso site é www.mittechreview.com.br. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, meus amigos, para mais um bate-papo aqui neste podcast que já é paixão nacional. E aí, você que quer nos acompanhar, é só procurar as redes sociais. Tem o site, claro, como já foi dito aqui, mas tem as nossas redes sociais. Para achar é muito fácil, tudo @MIT Tech Review BR. Um abração para vocês. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Até semana que vem. Tchau.